Quando dentistas fazem os concursos das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e por algum motivo ou outro acabam reprovando nessas provas, e convenhamos, isso é bem comum, né, porque são muitos inscritos, poucas vagas por edital, a grande maioria das pessoas realmente não vai passar. A tendência é que esses dentistas acabem justificando aquele fracasso de alguma maneira, mas em boa parte das vezes, pela minha experiência, essas justificativas, né, que esses dentistas acabam trazendo, se contando para outras pessoas, elas não necessariamente condizem com a realidade. Na verdade, na maioria das vezes, não condiz mesmo com a realidade. Nesse vídeo, eu separei para você as 5 principais mentiras que dentistas se contam ou contam para outras pessoas quando eles não passam nesses concursos das Forças Armadas. E eu vou desconstruir cada uma dessas mentiras, cada uma dessas justificativas que talvez até você esteja se contando ou já tenha se contado ou contado para alguém em algum momento, para que você pare com isso de imediato e passe logo em um desses 3 concursos, beleza? Mas antes da gente começar para valer, é importante que eu me apresente aqui para você, caso você ainda não me conheça. O meu nome é Vinícius, eu sou dentista concursado do Exército. Eu passei nesse concurso em primeiro lugar para a vaga de dentística restauradora lá no ano de 2014. Não passei de primeira, inclusive uma das mentiras que eu vou contar nesse vídeo de hoje, eu me contei também, tá? Eu vou falar já já que mentira é essa, mas voltando aqui àquela apresentação, eu passei nesse concurso no ano de 2014, né, como eu estava falando, em primeiro lugar para a vaga de dentística restauradora, e com a intenção de ajudar outros dentistas como você que está me assistindo, eu criei o curso Dentista Militar, né? O objetivo do curso Dentista Militar é ajudar dentistas a conquistarem aprovação não só no concurso do Exército, mas também nos concursos da Marinha e da Aeronáutica, que são os outros 2 concursos das Forças Armadas para dentistas. E a essa altura do campeonato, né, digamos assim, esse ponto aqui da nossa história, nós já ajudamos dentistas como você que está me assistindo aqui a passar nos 3 concursos das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Beleza? Então vamos para o que interessa aqui. Vamos começar o nosso vídeo aqui para valer. O problema que eu vejo nesses dentistas que contam essas mentiras, né, para tentar justificar esses eventuais fracassos que eles têm nesses concursos, eu vejo que é uma questão de falha na interpretação mesmo, sabe? Eu vejo que esses dentistas, eles interpretam basicamente, eles analisam basicamente, né, melhor dizendo, a classificação que eles tiveram no concurso. Então, não passei, fiquei em 5º, 6º, 10º, 20º, seja lá o que for, e eles encaram isso de uma maneira muito negativa. É claro que você não vai encarar isso de uma maneira positiva, né? Reprovar não é necessariamente algo bom, mas existe uma maneira melhor de você interpretar essa classificação. Eu não passei de primeira nesse concurso do Exército, né, como eu falei na introdução aqui do vídeo, então eu tive que construir a minha aprovação e quando eu entendi, né, que a minha reprovação estava levando a alguma coisa, que eu estava chegando perto do meu objetivo e eu não, sabe, me julguei ali, pelo menos naquele momento, né, já mais maduro, né, como um fracassado, como alguém que jamais ia conseguir, aí sim a minha aprovação ela começou a se construir de uma maneira mais sólida e ela acabou vindo já na minha segunda tentativa na prova do Exército, tá? Então, como eu falei no começo do vídeo, eu separei aqui 5 mentiras que dentistas reprovados se contam. Vou listar todas elas aqui quando reprovam, né? Vou listar todas elas aqui para você, vou desconstruir todas elas. E a quinta delas especificamente, aconteceu comigo, eu me contei e é a especial dessa lista aqui, né? Eu vou explicar para você como que eu superei tudo isso, tá? Então a primeira grande mentira, né, é aquela que o dentista se conta, que ele diz assim, não passei na prova, né? Pô, eu não tenho perfil para isso, né? Talvez isso aqui não seja para mim. E quando que isso acontece normalmente? Isso acontece quando o dentista, de fato, ele se esforça bastante até, mas ele reprova, né? E aí ele acha que ele não é bom o suficiente, como eu falei, que ele não tem perfil para isso, né? Que ele nunca vai conseguir passar. E isso não é verdade. A grande verdade é que esse dentista, ele simplesmente ainda não dominou a prova. É como se ele tivesse parcialmente correto, né? Eu não tenho perfil para isso. Ainda não, mas você vai ter.
você tem que persistir, você tem que dominar a prova. É um jogo de persistência esse negócio de passar nesses concursos aqui. Não é de tentar uma vez e não dá mais. Não, é de continuar tentando, beleza? Vamos para a segunda mentira aqui, né? Tem gente que já é, sabe, naturalmente melhor do que eu. Né? É até parecida com a primeira mentira essa aqui, né? E o perigo aqui é que essa também é parcialmente verdadeira, porque quando você vê dentistas aprovados, e eu vi isso até, né? Eu sentia isso até. Eu posso até considerar que não é só a quinta mentira que é a minha, né? Mas a segunda também, né? Essa que eu tô falando para você agora. Quando você vê aqueles nomes, né, na classificação final e você, sabe, não vê nem seu nome perto deles ali, você literalmente só tá vendo a aprovação. O que você não vê são os desafios que aquela pessoa que passou no concurso superou. Você não vê todas as noites que de repente ela botava ali a cabeça no travesseiro e ela não sabia se ela seria capaz mesmo de um dia passar no concurso, porque todo mundo pensa isso, né? O aprovado ele tem uma característica diferente, né? Ele desenvolve de fato, né, quase que uma arrogância, assim, né? Ele tem a certeza que ele vai passar em algum momento. Mas essa certeza, ela não é diária, né? Há alguns momentos, sim, que você se questiona, pô, será que vai dar? Pô, será que sempre vai ter alguém melhor do que eu? Isso é normal, tá? Então, essa mentira você não pode se contar. Porque se você estivesse contando essa mentira, tem gente que é melhor do que eu mesmo, nunca vou conseguir, você vai sempre se autossabotar. E aprovados não se sabotam. Aprovados, eles admitem, né, que pelo menos momentaneamente tem pessoas ali que são melhores do que ele, ok, mas ele, conforme o tempo vai passando, vai se tornando o melhor candidato, ele vai se tornando aquela pessoa que ele achava que um dia era inalcançável, beleza? Vamos para a terceira então. Pô, sabe como é que é, né? Pô, eu já tô muito velho, já passou meu tempo, né? Eu tô próximo aqui do limite de idade, eu deveria ter começado a estudar para esse concurso mais cedo, quando eu era recém-formado, ou então quando eu, sabe, tinha acabado de sair da minha especialização, agora, pô, sabe como é que é, né? Tô cheio de coisa para fazer, sabe, trabalho o dia inteiro, já passou meu tempo, não vai dar mais, né? Concurso é coisa de jovem, né? Essa é uma grande mentira também que dentistas se contam, porque não passa nesse concurso quem necessariamente começa primeiro. Passa nesse concurso, como eu até falei anteriormente, quem persiste até passar. Você pode ter começado ali, de repente, na sua última tentativa mesmo para um desses concursos, no último ano que você pode tentar devido ao limite de idade. O negócio é começar e só parar quando você conseguir a aprovação. Tá certo? Então, vence quem persiste muito intensamente com o tempo que você tem à sua disposição, independente do momento que você tenha começado. Começar o mais cedo possível é melhor? Claro, óbvio, porque você aumenta a sua chance de aprovação assim. Né? Você pode se dar o luxo de não passar de primeira, de não passar de segunda. Né? Você passa mais cedo dentro do seu período de vida. Né? Quanto mais cedo você entrar na carreira militar, melhor para você, obviamente, melhor para sua família. Mas no final das contas, vence quem persiste muito, com muita intensidade, com o tempo que tem. Beleza? Independente do momento que você tenha começado. Vamos agora para a quarta mentira. Né? Eu não passei porque é muita gente que está querendo passar nesse concurso, é impossível, né, eu ser o melhor. Eu vou fazer uma conta matemática aqui bem concisa, tá, para você ter uma noção assim, de alguém que tem uma certa experiência nesse ramo, tá, para você entender que por mais que realmente existam muitas pessoas se inscrevendo nesses concursos, se inscrever é uma coisa, ser candidato é outra completamente diferente. Tá? Dependendo da vaga, da especialidade, do número de vagas que abrem, dependendo do concurso, o número de inscritos ele vai variar. Eu já vi assim, desde, 70 inscritos por vaga a 350 inscritos por vaga. Mas volto a dizer, inscrito é uma coisa, candidato é outra completamente diferente. Grave isso que eu vou falar para você. Essa é uma grande verdade, tá? Independente do número de vagas abertas para determinada área, independente da vaga, independente do concurso, a gente sempre vê cerca de 3, assim, sendo muito bonzinho, 4 candidatos realmente para cada vaga que abre. Sempre é esse o número, 3, 4 no máximo. Então, se você vê ali o número de inscritos no concurso, cara, não se assusta. Aquilo ali são pessoas que vão virar estatística. Aqueles 3, 4
que eu falei, né, que ficam ali no topo da classificação sempre, na disputa por uma vaga, são aquelas pessoas que, primeiro, sabem o que estão fazendo, né, que estão estudando com direcionamento, e segundo, estão dispostas a executar dessa maneira do primeiro dia de estudos até o dia da prova. É por isso que candidato é diferente de número de inscrito. Então, dane-se se é muita gente querendo a mesma coisa. Querer é uma coisa, fazer por onde é outra completamente diferente. E pode acreditar no que eu vou falar. Isso aqui não é para você se acomodar. É simplesmente para te estimular, para você ver como é possível. A grande maioria das pessoas não vai fazer isso de jeito nenhum. Vai querer arrumar um atalho, vai querer arrumar uma maneira mais fácil de passar no concurso, como se isso fosse possível, né? Uma coisa é você, por exemplo, se matricular no curso de dentista militar. Beleza, a gente vai simplificar a sua jornada. Agora, não espere de mim falar que vai ser fácil. Não vai ser. Vai ser bem difícil, vai ser duro. Mas com a gente você aumenta as suas chances. São conceitos totalmente diferentes, entende? Tá? Então, a grande verdade, né, desconstruindo essa mentira aqui, é que se você fizer o básico do básico do básico, ou seja, estudar com direcionamento e executar isso do primeiro dia até o dia que você passar na prova, você automaticamente você já fica ali no top 3. É só isso, é só fazer o básico. Não precisa ser ninguém especial não, beleza? Vamos para a quinta e última mentira, aquela que eu falei que era a especial da lista, né? Porque foi uma que realmente me marcou, era uma mentira que eu me contava, né? Eu me contava o seguinte, pô, eu tenho tudo na mão, não falta nada para mim, né? Eu morava na casa dos meus pais, né, na época que eu estudava para o concurso, né? Mesmo já sendo dentista temporário, eu ainda morava na casa dos meus pais, eu não era casado ainda nem nada disso, né? Eu queria passar no concurso para poder casar, inclusive, né? Então, sabe, eu tinha tudo pago para mim, né? Tinha o meu quarto, ar-condicionado na cabeça, tomava meu cafezinho quando eu estava cansadinho, né? Quando eu estava com fominha, eu descia ali a escada, fazia um misto quente, alguma coisa assim e voltava a estudar. Então, quando, ao ter tudo isso, né, ter todas essas condições totalmente favoráveis, né, que a maioria das pessoas tem, inclusive, tá? Tem essa facilidade de tomar um café, fazer um lanche, né, tem um cantinho ali para estudar, a maioria das pessoas tem isso, tá? Então, a maioria das pessoas, inclusive, talvez se conte essa mentira assim quando não passe no concurso ali de primeira, como aconteceu comigo. Então, quando eu não passei de primeira no concurso, eu comecei a me questionar, eu falei, cara, e assim, o meu diálogo interno ele é muito agressivo, sempre foi e acho que vai acabar sempre sendo, né? Então eu me cobro muito, né? Então eu me perguntava, pô, mas caramba, como é que eu não consigo fazer isso? Pô, tem gente que tem, sabe, de repente menos estrutura do que eu e tá passando nesses concursos aí todos os anos, sabe? Pô, eu deveria ter passado nesse negócio já, né? E é curioso isso, né? Porque eu vejo muita gente se queixando de desvantagens, né? Mas tem pessoas, sim, como eu tenho certeza, que se queixavam, sim, de ter muitas vantagens e não ter conseguido passar no concurso, né? Então, como eu até falei no começo do vídeo, né? Eu tentei a prova do Exército 2 vezes, até conseguir a aprovação, mas nesse período ali de 1 ano e 8 meses, né, que eu tentei essa prova do Exército, quando eu comecei a estudar para a prova das Forças Armadas para valer até passar no concurso do Exército em primeiro lugar, nesse período de quase 2 anos ali, eu não fiz só 2 provas do Exército, eu fiz 2 provas da Aeronáutica também. Né? Eu até fui melhorando a classificação em todas elas. Né? No Exército eu melhorei ao ponto de passar, mas eu me senti muito mal depois de ter reprovado 3 vezes, né? Porque se foram 4 provas, eu só passei na última, eu reprovei 3 vezes antes. Mas quando eu quase passei na prova do Exército pela primeira vez, havia sido ali então a melhor prova que eu tinha feito na minha vida, né? Eu fiquei por uma vaga quando eu tentei a prova do Exército pela primeira vez, eu comecei a perceber que não importava muito o número de tentativas, sabe, que eu teria naqueles concursos. Poderia até tentar fazer o da Marinha depois, né, qualquer coisa assim, mas não importava muito o número de tentativas. O que importava era eu construir a minha aprovação. Era eu ir melhorando ao longo do tempo, né? E é incrível como as pessoas, e eu me coloco nesse, sabe, nesse barco aí, porque eu era assim. Mas olhando para trás assim, né, em retrospecto, eu vejo que é incrível que as pessoas não consigam pensar desse jeito, né? Se você for parar para pensar, por exemplo, na história da civilização humana, né? Todos nós, né? Você que está me assistindo aqui, já nasceu num período que muita coisa já estava construída, né? Já existia computador, já existia televisão, já existia internet, talvez, né? Dependendo da sua idade. Então tudo já existia. Tudo isso, sabe, não veio do nada, assim. Quando você nasceu, tudo isso brotou do nada, assim. Não, isso já existia antes. E para que as pessoas conseguissem construir tudo isso, né, que a gente já nasceu nesse mundo aqui construído desse jeito, foram, sabe, séculos, milênios,
sabe, de conhecimento se empilhando um em cima do outro. Então, para passar no concurso é a mesma coisa, é algo natural da vida, é algo natural do universo, né? Algo natural da humanidade, né? Você tem que ir construindo uma coisa em cima da outra. Então, pô, não passei na aeronáutica, né, 2 vezes, né? Mas, pô, tinha alguns assuntos em comum, alguns livros em comum que eu poderia usar para o exército, né? Então, já tinha um conhecimento construído. Fiz a prova do exército pela primeira vez, quase passei, né? Então, cheguei quase ali no 100%. Né? Faltava fazer mais outra prova. Quando eu já fui fazer aquela outra prova, a sensação que eu tive, inclusive, né, a última prova que eu passei, era que eu nem tinha me esforçado tanto assim para passar naquela prova. Por que eu tive essa sensação? Porque faltava muito pouco para eu passar já. Eu já tinha construído muito conhecimento para aquela prova. Então a sensação era aquela, pô, falta muito pouco, porque faltava muito pouco mesmo. Seria uma sensação diferente se eu estivesse começando do zero naquela jornada que eu fui aprovado. Então, a grande verdade é o que importa no final das contas, cara, é passar. Em algum momento, passar. Concurso só se vence uma vez. Você pode tentar 10 vezes, não importa. Quando você passa uma vez no concurso, acabou, você venceu. Dane-se aquelas 9 derrotas que você teve. Grave isso na sua cabeça, que esse conceito é muito importante, tá? Então, concluindo aqui o nosso vídeo de hoje, né? Só reforçando o que eu falei na verdade, né? Eu já falei isso algumas vezes, vale a pena a gente reforçar de novo. Só passa nesses concursos das Forças Armadas quem persiste até o final. Você precisa persistir. Tá? Não desista na primeira tentativa, não fique tentando justificar, sabe, as falhas que você teve, só as identifique e resolva. Não fique contando historinhas sobre o que aconteceu. Identifique o problema, resolva, veja onde você errou, melhore e tente de novo, até passar. Eu garanto para você que a maioria das pessoas não vai fazer isso. Só de você fazer o básico, você já se coloca ali entre os melhores candidatos, beleza? E se você quer ser um dos melhores candidatos já na próxima prova que você quer fazer, eu recomendo que você se matricule no curso Dentista Militar. Estamos com turmas abertas para os concursos do Exército, Marinha e Aeronáutica. Para você se matricular, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, seja lá onde você estiver assistindo, seja, sabe, no Spotify, assistindo isso aqui ouvindo isso como podcast, ou então lá no nosso canal do YouTube. Procure o link que vai estar na descrição, se matricule, escolha a sua turma, a melhor forma de pagamento para você, vem estudar com a gente o quanto antes, para você conquistar logo a sua aprovação, como os nossos alunos aprovados conquistaram também, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.